Hoje é Dia do Homem. Nós vamos falar sobre liderança masculina cristã no trabalho e na família. Governo anuncia Plano Safra para 2021-2022 com aumento de verbas para todos os setores produtivos. Ensino à distância, Polo EAD Pinheiros do Mackenzie continua com inscrições abertas para pós-graduação. Butantan entrega mais 1 milhão de doses de vacina e atualiza pesquisa sobre a Butanvac. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Notícias do Bem pela sua IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabe, nós temos encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui pela IPP-TV, com horário alternativo a partir das 18 horas. Se você não pode acompanhar a nossa programação ao vivo, não tem problema, fique ligado aí a partir das 6 da tarde. A gente tem a reprise do nosso Notícias do Bem. Você que está assistindo o programa com a gente nesta quinta-feira, aproveite e faça a sua inscrição no canal, se você ainda não é inscrito, né? Aproveite esse momento, faça a sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações do IP Pinheiros, do canal do YouTube da IP Pinheiros. No canal da YouTube, nosso canal do YouTube, você acompanha, além dos nossos programas, além da nossa programação completa aqui da IPP-TV, todos os cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as mensagens, enfim, muita programação cristã de qualidade para você que nos acompanha no YouTube. Então, ative as notificações, faça a sua inscrição no canal e, mais importante, compartilhe esse canal com seus amigos, compartilhe esse canal com a família, compartilhe esse canal com seus irmãos da igreja, para que a gente possa espalhar ainda mais a palavra de Deus, para que a gente possa divulgar ainda mais a nossa programação também, tá certo? Bom, o governo federal anunciou mais de 251 bilhões de reais para o Plano Safra 2021-2022. O Ministério da Agricultura acredita que com esse valor, a agricultura vai se tornar mais próspera, mais verde e mais inclusiva. Nós preparamos uma reportagem especial para você a respeito do Plano Safra. Vamos acompanhar um trechinho dessa reportagem. O que no ano passado foram anunciados mais de 251 bilhões de reais para o crédito da produção agropecuária. São quase 15 bilhões de reais a mais do que no ano passado. Os financiamentos já estão liberados e poderão ser contratados até o dia 30 de junho do ano que vem. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a atração de capitais privados para o agronegócio precisa de atenção a questões ambientais, sociais e de governança, baseada em eixos estruturantes. Bom, você já sabe que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. O que você com certeza não sabe é que hoje é o Dia do Homem. Você sabia que tem um Dia do Homem? Pois é hoje. Hoje é o Dia do Homem. A gente comemora esse Dia do Homem graças a uma ação da Ordem Nacional dos Escritores do Brasil. O Dia do Homem é comemorado no país desde 1992 e esse vai ser o tema do nosso Conversa Franca de hoje. A gente vai falar sobre liderança masculina, a gente vai falar sobre liderança cristã masculina na igreja, a gente vai falar sobre liderança cristã masculina em casa, a gente vai falar sobre os desafios do mercado de trabalho, a gente vai falar sobre espiritualidade, enfim, a gente vai falar sobre homens cristãos, aproveitando esse gancho, né, já que hoje é o Dia do Homem. Para falar sobre esses temas com a gente, nós vamos receber o administrador de empresas, headhunter, integrante da nossa OPH, da União Presbiteriana de Homens aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Renato Botuem. Portanto, no finzinho do programa a gente tem esse bate-papo sobre masculinidade. Eu acho importante você participar, acompanhe com a gente e você também pode deixar o seu comentário, pode fazer a sua pergunta aqui no chat do canal. Já vai deixando aí o seu comentário, diga de onde você está acompanhando o nosso programa também, diga de onde você fala, enfim, fale a respeito dessa data importante que é o Dia do Homem, que está sendo comemorado hoje. Bom, e o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e a formação é cada vez mais fundamental para quem quer alcançar novas oportunidades, para quem tem novos objetivos pela frente, né? Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo aqui ao vivo nos estúdios do nosso Notícias do Bem nessa quinta-feira o consultor comercial do Polo de Ensino à Distância Pinheiros da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Wagner Romero. Wagner, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, bom dia, é um prazer. Pois é, a gente estava falando exatamente a respeito dessa necessidade cada vez mais importante da preparação para que a gente possa ingressar no mercado de trabalho. Antigamente,
ter uma formação já era suficiente. Hoje não é mais, né, Wagner? Não, hoje não é mais. É extremamente necessário, né, a gente estudar, né, desenvolver o crescimento profissional, e isso faz com que você, dentro de um ambiente de trabalho, você tenha outras oportunidades, você abra o seu leque de opções dentro de uma empresa, né? Isso faz com que você abra o seu próprio negócio, e a capacitação ela nunca é limitada, ela sempre se estende aí a diversos níveis de conhecimento, né? Não somente de pós-graduação, como depois um mestrado, para quem vai atuar depois como um professor, replicando o conhecimento que possui. Queria que você falasse exatamente a respeito desse ponto do mercado de trabalho estar cada vez mais exigente, né? Na verdade, os gestores hoje, eles recebem currículos cada vez mais completos, né? Currículos com cada vez mais formações e formações diferentes. Como é que é isso? Sim, isso exige muito do colaborador hoje, né? Não somente dentro de uma empresa tradicional, como numa empresa top dentro do mercado de trabalho. Então, cada vez mais que você possui capacitação, né, as oportunidades elas aumentam dentro do seu ambiente, dentro daquilo que você deseja atuar, né? Então, é fundamental hoje você, dentro da sua própria vida, criar um planejamento, e esse planejamento ele alinhar a sua área de atuação, né? Então, você escolher um curso certo, você escolher uma plataforma certa de estudo, onde vai te dar ferramentas para o seu dia a dia, isso é fundamental. Agora, eu queria que você falasse a respeito dessa disputa, né, do mercado de trabalho, essa disputa que acontece todos os dias no mercado de trabalho. Na sua opinião, como consultor e como uma pessoa ligada à formação, qual é a importância de se ter uma pós-graduação hoje? A importância hoje, ela está diretamente ligada àquilo que você vai trazer de valor, não somente para a sua vida, mas como também de valor para a empresa que você atue. Então, no momento de uma entrevista ou no momento de um recrutamento interno, onde se colocam pessoas com capacitações em níveis diferentes, né, qual é aquela que se destaca? Aquela que obtém um conhecimento específico na área que justamente a empresa está buscando. Quando a gente pensa em pós-graduação, né, quando alguém que está nos assistindo, por exemplo, já tem uma formação, pensa em pós-graduação, quais são os critérios que ele tem que levar em conta na hora de escolher o curso de pós-graduação que ele vai fazer? Fundamental não é olhar valor, né? Não é custo que vai fazer a diferença na sua pós-graduação, né? Mas sim o conteúdo acadêmico e a vivência diretamente ligada à área de atuação. Trazer para ele recursos de ferramentas ou recursos de vivências atuais vai fazer com que ele direcione ao crescimento profissional. E aí tem algumas pessoas que se formam numa área e querem fazer pós-graduação em outra área. E isso é desejável, é possível, é uma boa opção, na sua opinião? Eu me formo em Direito e quero fazer uma pós-graduação em Marketing, por exemplo. É um caminho? É um caminho diferente. Isso é uma opção de escolha, muitas vezes, do profissional, né? Existem alguns pré-requisitos em alguns cursos que você apenas pode realizar se você é um graduado naquela área. No entanto, muitas opções de curso, justamente na área de gestão de pessoas, ou na área de marketing, na área de desenvolvimento estratégico, né, abrange-se pessoas de diversas áreas de formação. Isso faz a capacitação e a possibilidade de abertura, né, dela trabalhar e atuar em diversos segmentos. Ok, a gente vai continuar batendo papo com o Wagner aqui no estúdio, mas a gente vai rever a reportagem sobre a inauguração do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, que aconteceu no mês passado. O Polo EAD, que é uma parceria entre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Junta Missionária de Pinheiros e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A solenidade de inauguração aconteceu com a presença de convidados e de representantes do Instituto Presbiteriano Mackenzie aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos rever como é que foi essa inauguração. O evento de lançamento do Polo EAD Pinheiros contou com a presença da liderança do Mackenzie, da IPP e da Junta Missionária de Pinheiros, além de convidados. Bom dia a todos. É um prazer, um privilégio muito grande receber vocês aqui nesta manhã. Em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em nome da diretoria da Junta Missionária de Pinheiros, nós agradecemos a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo. E também cremos em Deus que esse projeto do EAD Mackenzie, nessa nova
reestruturação do ensino mundial, vai ser uma grande bênção. Em seu discurso, o reverendo Arival Dias Casimiro destacou que a IPP e Mackenzie têm o mesmo foco: educação e evangelização. É nesse espírito que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cuja visão é ser uma grande igreja missionária, que nós estamos fazendo essa parceria com o Mackenzie. Graças a Deus, até agora o Mackenzie não entrou com um tostão. Nós estamos investindo 3 milhões. Compramos uma casa por 2 milhões e 600 mil e já investimos aproximadamente uns 400 mil em tecnologia, em tudo que vocês vão ver lá. Certo? Para quê? Porque nós entendemos que a missão do Mackenzie é educar pessoas com princípios, dentro daquilo que vocês chamam hoje de confessionalidade. E nós, como igreja, vamos dar essa contribuição, mas ao mesmo tempo usar os recursos daquela taxa per capita que vocês vão transferir para a junta missionária, para a gente comprar terreno e plantar a igreja e sustentar missionário. Então nós estamos no mesmo foco. Tá certo? Zé Inácio, você é o presidente, estamos no foco. Milton Flávio vai assumir, estamos nesse foco. A graça de Deus salva, mas a graça de Deus também o quê? Educa. Educa. O reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o presbítero Marco Túlio, destacou que a instituição tem transformado vidas por meio da sua tradição histórica na educação. A universidade tem trabalhado para oferecer a melhor oportunidade formativa de educação às pessoas que nos procuram. Esse é o nosso compromisso, reverendo. Nós queremos que as pessoas sejam felizes, que elas, de fato, se juntem a nós. É da tradição, da crença presbiteriana e reformada, que as pessoas precisam investir no trabalho, valorizar a educação. E eu creio que nós estamos aqui nos juntando com uma igreja pujante, com visão missional, com a visão evangelística, e eu tenho certeza absoluta que Deus haverá de abençoar este trabalho da universidade aqui, com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Louvo a Deus por isso, agradeço a presença, quero aqui colocar todo o staff da universidade à disposição do polo dessa igreja, para que nós tenhamos assim um sucesso verdadeiro na vida das pessoas. A educação transforma. A gente fala isso, parece um clichê, não é? Mas quem vive e lida com a educação por 1, 10, 20, 30 anos, vê que a educação é capaz de transformar a vida de tantas pessoas mais jovens, mais maduras. Ninguém é o mesmo após fazer um curso. Olha, a Universidade de Mackenzie tem uma tradição, uma contribuição histórica na cidade de São Paulo, também no país, de transformar, de fato, a vida das pessoas pela educação. E a gente fala isso, parece um clichê, mas, de fato, a gente que está na universidade, a gente constantemente vê que as pessoas mudam suas vidas, não é, no mercado de trabalho, aprende, relações. E a questão do EAD, de fato, hoje se impõe na vida da sociedade contemporânea, e o Mackenzie tem um projeto firme de expansão dessas atividades, formando tecnólogos, formando também pessoas que são da área da educação, né, licenciados, e também com um robusto programa de educação executiva, para constantemente atualizar as pessoas e tornarem mais aptas a serem eficazes no mercado de trabalho, no papel de liderança que deve acontecer nas organizações, no governo. Então a parceria com a igreja aqui, que é uma igreja maravilhosa, não é, que tem um trabalho missionário forte, evangelístico, e a parte da educação, ela está muito na veia daquilo que os nossos missionários presbiterianos sempre trouxeram. Não é? Então aqui é uma forma concreta de colocar a educação a serviço do povo, seja aqui da igreja ou que seja circunvizinho, que tem a oportunidade de um local próximo de ter acesso à educação de qualidade. Esse é o compromisso da universidade. E a parceria com a Igreja de Pinheiros é muito forte, é uma igreja conhecida, que tem uma membresia rica, vibrante, um polo extraordinariamente bem feito, bonito, aconchegante, todo mobiliado, de uma forma que a gente possa fazer um bom trabalho. Nossa expectativa é se unir com um trabalho dinâmico que a igreja local tem aqui, que é a Igreja de Pinheiros, com a liderança do reverendo Arival, e fazer com que esse polo seja um dos melhores polos que a Universidade Presbiteriana tem aqui em São Paulo, no país. Essa é a nossa expectativa.
Para nós é uma satisfação muito grande. Hoje é um dia muito especial para nós, é o dia do lançamento do Polo Pinheiros. Estamos muito animados, temos a certeza que será um polo exitoso e que cumprirá a missão educacional do Mackenzie, a missão eclesiástica da própria igreja. É um dia de grande satisfação, desejamos muito sucesso e temos certeza que estamos dando início hoje a um ciclo muito virtuoso, tanto para o Mackenzie quanto para a Igreja de Pinheiros. O presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, presbítero Milton Flávio, lembrou a importância da educação e missão caminharem juntas. Essa parceria, eu entendo que ela só foi possível porque nós temos uma junta missionária que conduz toda a área de missões da igreja. Então ela tem um desempenho muito bom, ela faz as coisas de uma maneira muito ágil. E assim ela não perdeu a oportunidade quando o reverendo Arival enxergou essa possibilidade de nós termos uma fonte de recursos para missões, né? Tudo que nós fazemos na Igreja de Pinheiros é voltado para missões. Nós queremos ser uma grande igreja missionária. Eu falo assim, nós, porque eu também sou presbítero da igreja, né? Então essa iniciativa é uma iniciativa inovadora, mas que nos traz uma intenção que ela pode ser multiplicada e praticada também em outros locais. A intenção da Junta Missionária é multiplicar esse conceito e nós temos aqui uma grande igreja missionária partindo de um grande polo de EAD do Mackenzie. A inauguração oficial foi com corte da faixa, realizada pelos diretores do Mackenzie e da IPP. O polo irá oferecer 14 cursos de graduação e 27 de pós-graduação nas áreas de licenciatura e tecnologia. Todo o lucro arrecadado será revertido para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha, é mais um empreendimento missionário. Tudo que a Igreja de Pinheiros, a Junta Missionária de Pinheiros fazem seus planejamentos e parcerias é para beneficiar a obra de evangelização, de construção de templos, de expansão missionária. Então o Polo EAD Pinheiros, em parceria com o Mackenzie, também tem esse objetivo, proporcionar educação de qualidade para irmãos em todo o Brasil, que em se tornando aluno, em pagando sua mensalidade, ele também está diretamente apoiando, financiando obras missionárias. Então, o que nós esperamos é que tenhamos um bom número de alunos, tenhamos recursos para aplicar na obra e possamos promover juntos boa educação, uma educação de qualidade, como as oferecidas presencialmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os alunos que estudarem no polo também vão contar com o apoio dos pastores capelães do Mackenzie. Este trabalho de acolhimento é feito regularmente, por meio de devocionais em eventos, mas também através de solicitações. O Polo de EAD da Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma extensão plena de todas as atividades que desenvolvemos no Mackenzie, inclusive as atividades de natureza confessional. Então, no ambiente de aprendizagem e ensino virtual, no caso o AEVA, que é o espaço onde os alunos interagem no ensino à distância, nós temos um início de acolhimento com um capelão que nós temos à disposição de todos os alunos para atendimento virtual, tanto no ambiente de ensino e aprendizagem virtual, como também por intermédio de grupos de WhatsApp, de fóruns e da interação por telefone com o capelão. Esses capelães que nós chamamos capelães universitários, que já trabalham com os alunos e estudantes do Mackenzie presencial na universidade e em todas as faculdades do Mackenzie, também estão disponíveis para os alunos em AD. De modo que o Polo tem no seu microcosmo toda a potencialidade de atender, do ponto de vista confessional, do acolhimento pastoral, emocional, todos os alunos do ensino à distância da mesma maneira como eles são atendidos no ensino presencial. Ver o polo pronto e funcionando com alunos matriculados despertou na liderança um sentimento de gratidão. O sentimento de realização, de gratidão à nossa equipe que trabalhou, né, o presbítero Luiz Fernando, a Eliandra e todos os funcionários que de uma forma tão dedicada, tão comprometida, eles trabalharam esses dias aí de forma intensa. Graças a Deus por isso. E é um senso de realização, um sentimento também de gratidão no coração.
Muito bem, nós continuamos ao vivo aqui no estúdio com Wagner Romero, que é consultor comercial do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, agora para falar um pouco mais a respeito dos cursos que continuam sendo oferecidos, né? As inscrições ainda estão abertas da pós-graduação, as inscrições da graduação já terminaram, mas as inscrições da pós ainda continuam abertas. Wagner, eu queria que você falasse um pouco então a respeito desses cursos, né, de pós-graduação que estão sendo oferecidos agora no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie aqui. São ao todo 28 cursos de pós-graduação, abertos as inscrições até o dia 30 de julho, tá? Acessando o portal do Mackenzie, mackenzie.br/pós-EAD, você seleciona lá o curso, acessa as informações de cada um deles, você consegue obter informações do público-alvo, qual o objetivo do curso. Lá você tem informações detalhadas da carga horária, você tem informações das disciplinas, o conteúdo programático, uma informação bem completa para que você escolha aquele curso que vai te atender às necessidades dentro do mercado. Nós temos cursos na área da saúde, nós temos neurociência aplicada à educação e à aprendizagem, nós temos neurociência aplicada à psicologia, nós temos cursos na área de ciências sociais aplicadas, como controladoria, economia e gestão do agronegócio, que nós iremos tocar aqui também nesse assunto, né? Escolas econômicas liberais, nós temos diversos cursos da área de gestão, gestão estratégica de negócios, gestão estratégica de pessoas, gestão financeira de negócios. Aquela pessoa que quer buscar um pouco mais de conhecimento para liderar a sua equipe, nós temos a liderança, desenvolvimento humano, nós temos marketing estratégico, transformação digital, temos curso na área de aprimoramento na letra portuguesa, língua portuguesa e literatura, nós temos curso também na área de filosofia, educação e teologia, um curso fundamental aí na nossa igreja também, temos cursos como Fundamentos para a Educação Cristã, Docência e Educação Superior, Fundamentos e Práticas Educacionais na Educação Básica. Na área de engenharia, nós temos cursos voltados a você poder desenvolver um projeto dentro da sua organização, você obter capacitação para gerenciar um trabalho dentro da sua instituição, que é a gestão de projetos. Temos na área de informática também, ciências de dados, nós temos compliance digital, inteligência artificial. Hoje no mercado, a inteligência artificial ela está incorporada no nosso dia a dia. Faculdade de Direito também oferece cursos na área de administração pública, né, o direito administrativo e administração pública, direito civil, direito e processo do trabalho, direito penal, direito processo penal, direito processual civil, tributação e negócio. Todos esses cursos atualizados, todos esses cursos dentro da plataforma do Mackenzie, com professores de excelência, com informações atualizadas no mercado, 100% é um curso ofertado à distância, mas com toda a qualidade, oferecido também em semelhança ao modo presencial. Exato. Bom, para quem quiser fazer a inscrição, então, o melhor caminho é o site, né? O mackenzie.br/EAD, procura o Polo Pinheiros, não esquece de usar o voucher Polo Pinheiros, mas eu queria que você deixasse o telefone, né, o WhatsApp, para que quem está assistindo a gente agora possa ter mais informações a respeito desses cursos de pós-graduação. Sim, nós temos um processo de atendimento através das plataformas das redes sociais, o Instagram, tá? E o atendimento WhatsApp é o 011 99800 4118, repetindo, 011 99800 4118, ou o telefone tradicional, 011 5555 4633. Entre em contato conosco, será um prazer auxiliar você a tirar a sua dúvida, buscar informações, estamos à disposição. O telefone está aí na tela, portanto, para você que quer mais informações a respeito dos cursos de pós-graduação aqui no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. Wagner, obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, viu? Obrigado, um bom dia para todos. Muito bem, o governo federal anunciou mais de 251 bilhões de reais para o Plano Safra 2021-2022. O Ministério da Agricultura acredita que o plano desse ano vai tornar a agricultura brasileira cada vez mais próspera, cada vez mais verde e cada vez mais inclusiva. Vamos ver a reportagem. Foram anunciados mais de 251 bilhões de reais para o crédito da produção agropecuária. São quase 15 bilhões de reais a mais do que no ano passado.
Os financiamentos já estão liberados e poderão ser contratados até o dia 30 de junho do ano que vem. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a atração de capitais privados para o agronegócio precisa de atenção a questões ambientais, sociais e de governança, baseada em eixos estruturantes. Entre eles estão as soluções para o crescimento agrícola na Amazônia, em conjunto com a preservação da floresta. A titulação, presidente, nos traz cidadania e acesso a políticas públicas. Na Amazônia, constitui base para fortalecer a atuação do Estado no enfrentamento do desmatamento ilegal, das queimadas, por exemplo. Em 2000 a 2016, foram entregues 290 mil títulos fundiários. Com a entrega de 50 mil títulos que realizamos, presidente, na semana passada em Marabá, superamos a marca de 200 mil títulos nos 2 primeiros anos do seu governo. Vemos nos rostos das pessoas que recebem esses títulos o retorno desse investimento, a alegria que essas pessoas recebem depois de, às vezes, mais de 20 anos. Até o fim de 2022, iremos duplicar essa entrega, chegando a cerca de 450 mil títulos. No que diz respeito à regularização ambiental, avançamos muito com o desenvolvimento e o lançamento de uma ferramenta tecnológica, o Analisa-CAR, para apoiar os estados na análise dos cadastros ambientais rurais. Com isso, esperamos que sejam analisados até 2022 cerca de 50% dos mais de 7 milhões de cadastros declarados no sistema SICAR. Trata-se de uma etapa essencial para a implementação do Código Florestal, para atingirmos o desmatamento ilegal zero tão falado. Ela também lembrou as soluções tecnológicas sustentáveis para ampliar a produção e melhorar a renda do produtor. Nas próximas décadas, a produção agrícola mundial deverá crescer em sintonia com a conservação ambiental, porém, sem descuidar dos ganhos de produtividade e da inclusão social. Graças à ciência e inovação, o Brasil será protagonista desse processo. Eu não tenho dúvida disso. Para o médio produtor, o aumento de crédito é de 3% em relação à safra passada. Já os recursos para os pequenos produtores tiveram um acréscimo de quase 20%. Serão quase 40 bilhões de reais através do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Desde o início do seu governo, presidente, aumentamos em 27% o crédito destinado à agricultura familiar, por meio do PRONAF, alcançando neste ano a cifra de 39,3 bilhões de reais. No caso dos indígenas, o acesso ao programa saltou. A seu pedido, ano retrasado, fizemos um programa para as comunidades indígenas que querem plantar, os índios agricultores. O programa saltou de 2,5 milhões de reais na safra de 18-19 para mais de 20 milhões no ano passado. Esse ano, nós esperamos que atinja 100 milhões de reais. Na área da habitação, entregamos cerca de 25 mil residências rurais, entre o programa PRONAF Habitação e o crédito habitacional do INCRA. Criamos ainda políticas específicas para o fortalecimento do cooperativismo, da bioeconomia e da assistência técnica digital. A ministra também afirmou que o Plano Safra vai deixar o agro brasileiro ainda mais competitivo, reforçando as práticas de uma produção cada vez mais verde, inclusiva e próspera. Este Plano Safra e outras políticas que mencionei são parte dos esforços do governo para garantir a disponibilidade de alimentos ao Brasil, ao povo brasileiro, mas também ao mundo, ampliando a produção, inclusive para ajudar a reduzir os preços internos. Ressalto que tudo isso só é possível graças à competência e à resiliência do nosso produtor rural brasileiro. Estamos em um ciclo virtuoso das commodities agrícolas. O agro tem sido o investimento de maior retorno do Brasil, ministro Paulo Guedes. Presidente Fausto, presidente Pedro,
e o meu querido amigo Montesano, do BNDES. Mas ainda resta muito a fazer. A partir do fortalecimento do trabalho de inteligência e da ação coordenada entre ministérios, temos a obrigação de estender a prosperidade do agro a todos os produtores do país. E o desafio de garantir o acesso de todos os brasileiros à alimentação. O Brasil é uma potência agroambiental, acho que ninguém tem dúvida disso. Temos a responsabilidade de mostrar ao mundo que produzir e conservar podem andar juntos. Este Plano Safra, tenho certeza, caminha nesta direção. Deixará o nosso agro ainda mais competitivo, reforçando as práticas de uma produção cada vez mais verde, inclusiva e próspera. Muito bem, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem a presidente da Sociedade Rural Brasileira, uma das entidades de classe mais importantes e mais tradicionais do agronegócio brasileiro, Tereza Vendramini. Tereza, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. É uma honra receber você aqui. Bom dia, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aí com vocês. É muito bom, muito obrigada, estou à sua disposição. Nós ouvimos agora, então, a ministra Tereza Cristina falando a respeito do Plano Safra, né, o lançamento desse Plano Safra. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação para a gente a respeito do Plano Safra. Como é que a sociedade rural brasileira encarou o lançamento desse plano? Os valores que foram anunciados, esses mais de 251 bilhões, esses valores são suficientes para que todo mundo possa buscar financiamento? Ótima pergunta. Deixa eu te falar, eu acho que de eu falar um pouco do Plano Safra, falar, a ministra até na sua reportagem, ela fala desse ciclo virtuoso, né, que o agronegócio está vivendo. Com certeza, nós estamos vivendo aí índices de produtividade, eu acho que nunca alcançados, safras recordes, né? Outra coisa, o produtor rural está com preços históricos, né? Nós estamos vivendo esse momento. Eu falo que a gente está vindo de um ano aí um ano e meio, indo para o segundo ano de pandemia, e nós, né, eu sou produtora rural também, eu sou pecuarista, nós continuamos dentro, né, das nossas propriedades, junto com os colaboradores, trabalhando e produzindo. O Plano Safra, né, que foi anunciado agora pela nossa ministra, nosso governo Bolsonaro, alguns dias atrás, como vocês já falaram muito bem, são 251 bilhões, né, 6,3%, se eu não estou enganada, maior, né, que o plano de 20 e 21. Se Deus quiser, né, nós vamos caminhar dentro dessas possibilidades, mas tem outras coisas que eu gostaria de pautar aqui hoje. Além desse plano, né, o Plano Safra do governo ter sido um pouco maior, nós temos outras ideias, aí, outros fatores, outros fatos que estão acontecendo. O Banco do Brasil. Em seguida foi lançado, né, o plano do Safra do Banco do Brasil, que vai destinar 135 bilhões aí. Eles é 7% mais do que o ano passado. E outra coisa que chama atenção no bom sentido a Caixa também tem entrado no agronegócio, né? Se eu não me engano, foi a semana passada, retrasada, de uma conversa com o presidente da Caixa, como ouvinte, fazendo esse lançamento. O que eu acho é mostrar esse momento, né, assim, crescente do agronegócio, e os grandes bancos vendo e querendo investir, querendo estar perto, de alguma maneira ajudar e deixar que a gente continue produzindo cada vez mais e com sustentabilidade, que falou muito bem a nossa ministra aí. Agora, obviamente o agronegócio agradece, né, presidente, porque o agronegócio precisa de apoio, precisa desse investimento, tanto para pequenos, como para médios, como para grandes produtores, não é isso? Cortou um pouco. Será que você pode responder, por favor? Posso sim. Eu disse que o agronegócio precisa cada vez mais desses investimentos para que continue esse ciclo virtuoso do agronegócio no Brasil. Isso tanto quanto a gente pensa em pequenos, médios e grandes produtores, né, presidente?
Com certeza. Olha, falando em Brasil, né, você falou, nós precisamos desses investimentos, com certeza. E eu gosto muito de pontuar nesse Brasil que 80% são pequenos produtores rurais, né? Nós estamos vendo aqui imagens lindas que vocês estão disponibilizando para a gente, esses maquinários, tal. Isso aí, olha que imagens fantásticas, fabulosas. Mas nós temos um outro Brasil, que é 80%, que é um número que eu falo que é imenso, pequenos produtores rurais, agricultura familiar, e que precisam chegar nesse nível de tecnologia, como a gente está mostrando aqui nas nossas imagens. E tem uma outra consideração que eu gostaria de fazer aí junto com vocês, que eu vejo nesse novo Plano Safra. Houve um volume muito maior no nosso programa ABC, que é o Programa para Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa, né, na agricultura. E esse incremento, esse aumento foi de 101% maior, né, do que o Plano Safra do ano anterior. Então, se a gente vê, existe até do nosso governo e mesmo da agricultura nossa aqui, do Brasil todo, uma preocupação muito de recuperação de pastagem, né, que a gente arrume cada vez mais a nossa casa, pensando em sustentabilidade. Tem outras novidades que a gente percebeu nesse Plano Safra, que eu gosto também de pontuar. Não sei se vocês perceberam umas linhas, né, que eu considero novidades de financiamento de bioinsumo, biofertilizantes e energias renováveis. Então, eu ando um pouco pelo Brasil, visitando os produtores, os associados da Rural, e eu conto que há 2 meses atrás, numa fazenda do Pantanal do Mato Grosso do Sul, já existe uma fábrica de bioinsumo, né? Agora, essas linhas de financiamentos aí que nós vamos poder usar para isso. E outra novidade também, que eu acho que é uma coisa positiva, né, esse turismo rural, né, nós vamos ter uma linha para o turismo rural mais efetiva e agroflorestal. Eu acho que esse plano, ele nos mostrou também essa face, essa preocupação com a sustentabilidade, né, esse caminho que a gente está. A gente está tendo um probleminha de áudio com a Tereza, mas, enfim, ela está restabelecendo aí já. Eu queria aproveitar e perguntar para a senhora a respeito exatamente desse ponto da sustentabilidade, né? Cada vez mais se fala dessa importante necessidade de se equacionar produção rural e sustentabilidade. O agronegócio está muito atento em relação a isso, né? De produzir cada vez mais, porque há uma necessidade de produção cada vez maior, tanto no Brasil como na questão do abastecimento externo, né, das exportações. Então é preciso produzir mais, mas existe a preocupação do agronegócio brasileiro em relação à preservação, em relação à sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito dessa conjunção de fatores que é tão importante. Não, ótima pergunta. Você está coberto de razão. Eu acho que você, de alguma maneira, até já respondeu, né, para mim aí. Lógico que existe. Eu acho que o produtor rural já se conscientizou muito disso daí. O produtor rural já sabe, já entendeu que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Um caminho de preservação, de produzir com responsabilidade. E tem uma coisa que eu gosto muito de pontuar quando a gente fala aqui, você está me dando a oportunidade de falar até para pessoas até fora do agro, falar do nosso Código Florestal Brasileiro, né, que nós temos um código a partir de 2012, que é o código, eu falo que é o documento mais rígido, né, do agronegócio mundialmente. Não existe em outros países que tem um código florestal como nós temos, né. De alguma maneira, eu falo assim bastante que a lei do produtor rural, ele é o que nós seguimos e a gente quer seguir com todas as regras de preservação. Então, com certeza, nós estamos nesse caminho, nós estamos caminhando, olhando cada vez mais para a sustentabilidade. Como eu citei numa resposta anterior aí, na nossa conversa, é só a gente olhar o volume de recursos, né, que foi destinado agora do Plano ABC, que é um plano de recuperação de pastagens, por exemplo, que esse ano é 101% maior que o Plano Safra do ano anterior, mostrando que é o caminho que o agronegócio vai seguir e que o governo está nos ajudando a caminhar. Com certeza. Você falou a respeito da pandemia. É impossível a gente não falar a respeito da pandemia, afinal são quase 2 anos aí de pandemia.
mas são quase 2 anos Sim. em que o agronegócio se manteve ativo, em que não faltou comida e que as exportações cresceram. Como é que foi Sim. possível isso, Tereza? Deu uma travadinha aí mais uma Olha, vez. ótima pergunta também. Eu tenho falado muito que nós estávamos prontos para produzir. Oi, Oi, Tereza, tá me ouvindo agora? tá me ouvindo? Sim, agora sim, estou te ouvindo de novo. Então, você ouviu minha pergunta? Eu queria que você falasse a respeito desse tempo de pandemia, né? Nós estamos há quase 2 anos na pandemia, mas durante todo esse período, o agronegócio... Agora sim, você está me ouvindo? Me desculpa, nós estamos online, né? Sem problema, estamos com um probleminha de internet. Deixa eu falar. Sim, né? Eu acho que 90% do nosso tempo agora a gente fala, né? Nós estamos com esse problema. Olha, você me fez a pergunta da pandemia, que eu falo assim, né? Que o agronegócio, nós, produtores rurais, a gente não sabia que a gente estava tão pronto como nós estávamos para produzir. Né, foi um momento, eu falo que é uma crise transformadora mundial, né, eu gosto muito de pautar que nós com as vacinas que a gente está tomando, que o pior já tem passado, mas eu acho que no momento inicial, que foi o ano passado, o produtor rural ficou dentro da sua propriedade, junto com seus colaboradores e produzindo. Eu acho que tem outras coisas que a gente a gente percebeu que nós temos protocolos muito seguros. Nós continuamos exportando. Então, houve um trabalho conjunto aí com o governo, a nossa ministra da Agricultura, que estava aí antes, né, nessa reportagem anterior que vocês estavam passando, falando do Plano Safra, um trabalho espetacular de aberturas de mercado, nos dando cada vez mais a oportunidade de exportar. E eu vejo, junto com tudo isso, o mundo demandando comida. E eu acho que ficou assim muito claro para o mundo inteiro que realmente a fábrica de céu aberto, a fábrica que tem possibilidade de mandar comida para o mundo inteiro é o Brasil. Eu acho que ninguém mais tem essa dúvida. É verdade, isso é uma realidade que, na sua opinião, deve seguir mesmo com o fim da pandemia, porque vários novos mercados foram abertos, né? As exportações cresceram para mercados que já compravam do Brasil. Você acha que essa crescente de exportações é uma tendência mesmo com o fim ou o controle da pandemia, a gente pode dizer assim? Travamos de novo. Travou de novo. Vamos ver se a Tereza volta. É a presidente da Sociedade Rural Brasileira participando com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem, falando a respeito do Plano Safra e falando também de agronegócio. Tereza, você ouviu minha última pergunta? Eu ouvi, você me perguntou... Essa tendência de exportação deve continuar mesmo com o controle da pandemia? Olha, eu acredito que sim, e eu acho que vai acontecer uma outra coisa também. Se Deus quiser, o nosso mercado interno, nós vamos voltar a cada vez mais a dar emprego para esse Brasil, né? Que hoje eu estou aqui conversando com você, nós também não podemos esquecer que nós temos 27 milhões de pessoas, se eu não estou enganada, abaixo da linha de pobreza, que estão precisando de emprego, estão precisando serem colocadas aí, né, na economia, e a partir da hora que essa máquina começar a girar, que as pessoas voltarem a ter emprego, se Deus quiser, com essas vacinas, que tudo volte a funcionar melhor, nós vamos ter, além das exportações, um consumo interno. E é para isso que eu percebo, os pequenos produtores estão querendo cada vez mais se capacitar, os grandes produtores e médios estão querendo se organizar cada vez mais para produzir muita tecnologia e, como você falou, com a necessidade e o olhar da sustentabilidade. Eu acho que é bem por aí. Com certeza. Bom, a gente não podia encerrar a entrevista sem falar a respeito dos planos, né, dos projetos da Sociedade Rural Brasileira para esse segundo semestre e também já pensando no ano que vem, né? Como é que está o trabalho da Rural? Olha, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de contar aí para os nossos ouvintes, para você também, né, que nós estamos conversando hoje, que a Sociedade Rural Brasileira é uma entidade de classe que esse ano fez 102 anos, né? É especial eu estar
presidente dessa entidade centenária. É uma coisa que me honra muito, né? Sempre junto ao produtor rural, ouvindo as demandas do produtor rural e levando essas demandas para os órgãos competentes. Tem um tema que eu gostaria até de te contar, que nós estamos acompanhando bastante, que é a regularização fundiária, a necessidade que o Brasil tem realmente de fazer essa regularização fundiária. E desde o ano passado, que eu fui eleita presidente, tenho andado dentro da possibilidade do Covid, né? Estive poucas vezes, mas estive na Amazônia Legal, aprendendo, que eu falo que a gente, para falar de alguma coisa, você tem que viver aquilo, você tem que estar naquele lugar. Então, regularização fundiária é um tema assim, que a gente está acompanhando muito, é um tópico. Existe um outro trabalho de um vice-presidente nosso que está fazendo sobre um crédito rural com fundo garantidor, que nós até estivemos essa semana com a ministra mostrando, apresentando, para compor, para fazer isso daí tudo junto, e os temas gerais aí do agro que a gente acompanha muito. Eu acho que é por aí. Tá certo. Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Tereza, foi uma honra receber você no nosso programa, viu? Conte com a gente sempre aqui para divulgar todas as ações da Rural, para a gente poder falar sempre do sucesso do agronegócio brasileiro, que garante, né, as nossas exportações, que garante o nosso PIB efetivamente. Eu que agradeço, mando um abraço aí para você, para o programa e para todos os nossos ouvintes. Conte comigo aí. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, uma das entidades de classe mais importantes e mais tradicionais do agronegócio brasileiro, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem dessa quinta-feira, falando sobre agronegócio no Brasil, falando sobre Plano Safra 2021-2022. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente vai estar de volta com mais informações para você aqui no nosso Notícias do Bem. E hoje é Dia do Homem, pois é, a gente vai falar sobre ser homem, sobre as responsabilidades de ser homem, vamos falar sobre a espiritualidade, vamos falar com o administrador de empresas, headhunter e integrante da nossa UPH, Renato Botuen. A gente vai para o intervalo, mas volta já, fique com a gente. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui para comemorar os 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja que nos acolheu com muito carinho quando nós chegamos aqui em 2007, uma igreja amorosa, que recebe bem e principalmente uma igreja que tem uma visão missionária. Isso é uma coisa que fala nos nossos corações e é muito gratificante para nós fazer parte dessa grande família, a família da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Parabéns para toda a igreja, parabéns para todos nós, que Deus continue nos abençoando poderosamente. Forte abraço. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Toda sexta, às 20h, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5h. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse
ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Eu quero parabenizar a IPP pelos 115 anos de existência aqui no bairro e de muito trabalho e de muita vitória. Graças a Deus, tem sido uma igreja que tem sido uma igreja abençoada e abençoadora. Que Deus possa abençoar cada vez mais a nossa igreja. Nosso Notícias do Bem, que bom que você continua com a gente. Lembrando que julho é o mês de aniversário da IPP-TV, julho é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, portanto, durante todo esse mês a gente vai continuar celebrando, a gente vai continuar com esse espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da igreja e na vida dos seus membros, né? Você continua com a gente aqui no Notícias do Bem, você acompanha nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo a partir das 18 horas. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está promovendo até sábado o curso Aconselhamento e Fisiologia. O repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente, vai trazer as informações a respeito desse curso que continua até sábado e vai trazer também mais informações a respeito dos cursos, né, promovidos pelo Aconselhamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Olá, querido, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Notícias do Bem. É isto mesmo, esse curso Aconselhamento e Fisiologia é promovido pelo Ministério de Aconselhamento por meio da Escola de Aconselhamento Bíblico, ambas aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sobre isso eu vou conversar agora com o pastor líder deste ministério aqui da IPP, reverendo Alberto Lima, que está aqui com a gente ao vivo. Pastor, o que os alunos estão aprendendo neste módulo? Matheus, obrigado pela pergunta. O curso Aconselhamento e Fisiologia, ele teve seu início ontem. Ele está dentro de uma grade curricular da nossa escola e o objetivo desse curso é equipar, treinar os nossos alunos para estarem atentos, não simplesmente com as questões do coração, da alma, mas estarem aptos a perceber questões físicas para que então eles possam ajudar a pessoa na íntegra, talvez então aí encaminhando para um tratamento médico e entendendo mais sobre esta interface entre corpo e alma, este tema da teologia que é tão misterioso, mas que a Escritura nos ajuda a entender que somos esta unidade psicossomática, corpo e alma. Então não podemos estar atentos simplesmente aos temas do coração ou aos temas da alma, mas precisamos entender que o corpo, em suas deficiências e dificuldades, precisa também estar aí sendo assistido, né, a pessoa integralmente. Esta é a ideia do curso Aconselhamento e Fisiologia. A saúde caminha junto com a fisiologia? Exatamente. Nós entendemos que nós somos um todo, né? Nós não temos uma visão, digamos, platônica, grega, que super enfatiza o espiritual, a alma, a despeito do corpo, ou seja, tem uma visão degradada do corpo, da matéria. Não, a Escritura Sagrada diz que nós somos feitos corpo e alma, nós somos uma unidade. Então, ela se refere a corpo, a alma,
mas em termos práticos da vida e da existência, nós somos um todo, uma unidade integrada. Por isso que é importante estar, digamos, estudando a respeito desta antropologia bíblica, né? O que é o homem, como acontece essa interação. Então o curso ele vai ter temas interessantíssimos. Digamos, em nossas 2 primeiras aulas ontem, o doutor Aldo Tomolin, nosso professor da nossa escola, médico cardiologista com treinamento avançado em aconselhamento bíblico lá em Filadélfia, no seminário de Westminster e na instituição CCEF, Christian Counseling and Educational Foundation, é uma fundação de educação e aconselhamento cristão, que é o berço, né, do movimento moderno de aconselhamento bíblico no mundo. Ele, treinado lá, agora está aqui no Brasil, né, ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, servindo em Limeira, na Igreja Presbiteriana Aliança, e tem servido com este curso. Ontem, então, nas 2 primeiras aulas, como uma degustação aí, aqueles que estão nos acompanhando, nós estudamos a respeito da antropologia bíblica versus antropologia secular, ou seja, como a medicina olha para o homem, né? Então nós trazemos a escritura para avaliar estas pressuposições. E a segunda aula deu introdução a uma visão da psiquiatria. Então, o tema da aula hoje ainda continua, né, com esta visão da psiquiatria, que é justamente uma perspectiva bíblico-teológica, olhando para a psiquiatria. Então, o curso ele se estende falando a respeito de conceitos básicos de neurofisiologia, de psicofarmacologia. Vamos entender um pouco a respeito das medicações psicoativas, aquelas medicações psiquiátricas que têm sido as medicações mais utilizadas no mundo inteiro, né? Dos 10 medicamentos mais utilizados no mundo inteiro, os 7 primeiros são medicamentos psiquiátricos. Nós, como cristãos, precisamos entender essas medicações. O conselheiro precisa entender um pouco, né? Porque nós vamos atender pessoas que vêm com demandas diferenciadas na atualidade. E nós precisamos, então, deste entendimento breve para que nós não possamos estar assim alheios às necessidades das pessoas que o Senhor nos envia para cuidar delas. Então é importante que o conselheiro tenha uma introdução breve, né? Então temas como a psicofarmacologia, uma introdução breve à neurofisiologia, um pouco do entendimento de como o cérebro funciona, essa interação entre corpo e alma aí nesta interface. Vamos também tratar um pouco a respeito de alguns diagnósticos psiquiátricos, como depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos falar sobre dores crônicas, como ajudar pessoas que vivem a vida inteira com dores assim terríveis na vida, como se aproximar dessas pessoas, o que falar para elas, como ajudá-las, né? Nós vamos falar também sobre o diagnóstico de TDAH, né, aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo isso com uma visão bíblico-reformada, né? Nós vamos avaliar essas coisas a partir da nossa herança teológica reformada bíblica, como as escrituras nos ajudam a entender e a se envolver com essas pessoas, né, e trazer esta riqueza inesgotável da Escritura Sagrada para ajudar pessoas. Que bênção, pastor. Quão importante é participar deste módulo, né? E o que o pessoal que ainda não conseguiu vir na primeira aula, como é que eles fazem para participar? Você pode entrar no site da IPP TV, da IPP, a Escola de Aconselhamento Bíblico. Ali na aba Serviço, você vai ter acesso a todas as nossas escolas e ministérios aqui na IPP. Então ali você vai ter informações sobre tanto o curso de aconselhamento e fisiologia, como outros cursos que nós estamos oferecendo ao longo do ano inteiro. Sim. Pastor, qual a importância, né? Hoje em dia a gente sabe, né, querido, que a IPP é uma igreja que inova bastante, que tem esse ministério de aconselhamento bíblico que é inovador. Qual a importância nos dias atuais da igreja em si ter os conselheiros bíblicos? Mateus, essa é uma pergunta fundamental, importantíssima. A importância disso é que o aconselhamento bíblico é um chamado à igreja de Cristo.
Ao longo dos séculos, digamos, desde o Éden, o homem sempre dependeu dos conselhos de Deus, da palavra de Deus, para interagir com o mundo criado, para honrar e glorificar o seu Criador, para se relacionar com outras pessoas, para entender a si mesmo e para, então, empreender no mundo criado por Deus. Então, com a entrada do pecado no mundo, isto foi, então, ameaçado, foi afetado, foi manchado. Agora, nós precisamos buscar as palavras do Criador, a palavra de Deus, para viver neste mundo caótico, quebrado, manchado, atingido pelo pecado. A tarefa do aconselhamento bíblico é a tarefa da Igreja de Cristo. A cura das almas, o tratamento dos dilemas humanos sempre fora tratado no ambiente da igreja. Então, nós somos chamados a desenvolver estes relacionamentos biblicamente orientados, a caminhar com pessoas com amor e sabedoria do alto, para assim sermos instrumentos nas mãos de Deus, para abençoar pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos, né? No trabalho, fora do trabalho, na família, dentro de casa, fora de casa. Portanto, o aconselhamento bíblico é parte vital da Igreja de Cristo. O aconselhamento bíblico trata com a segunda parte da grande comissão. Nós estamos numa igreja missionária e o nosso grande lema é Mateus capítulo 28, né? Aquele chamado a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas perceba, o final do versículo diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou aos seus santos apóstolos. O que o aconselhamento bíblico faz? Ele ajuda pessoas em meio às suas crises, problemas, dos mais graves e agudos, a fazer sentido e significado, a dar passos de fé na direção de colocar as suas lutas, os seus dilemas, o seu sofrimento, as suas provações e tentações na vida presente diante da face de Deus. Então, digamos que o aconselhamento bíblico seja este discipulado em situações de crise. Então, nós estamos aqui andando com pessoas lado a lado, ouvindo-as, sendo empáticos com o seu sofrimento, com as suas lutas pessoais, com as suas tentações e provações, sendo aquele irmão, aquela irmã que está caminhando com indivíduos, casais, famílias. Então, a importância do aconselhamento bíblico para a igreja, vital. Isso faz parte da grande comissão. Isso faz parte do ser igreja de Cristo. Pessoas relacionando-se biblicamente, conectando-se através da palavra de Deus, buscando juntas esta direção, propósito, esperança e as respostas que a Escritura Sagrada traz. Perfeito, reverendo, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Então aí está aí feito o convite, a importância do aconselhamento bíblico, né? Querendo a gente ver que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja que inovadora, uma igreja missionária, uma igreja que busca cuidar dos seus, né? E a importância deste curso nos dias atuais, os conselheiros bíblicos aí, as pessoas que se interessam por esse ministério, que tem esse chamado para ajudar o próximo, estão convidadas aí a inscrever-se, né, no nosso site ppinheiros.org.br. Volto com você no estúdio, querido. Ok, Matheus, obrigado pelas informações aí ao vivo lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é hora de saber como é que fica o tempo em todo o Brasil. Fique de olho na previsão do tempo. Sexta-feira nublada e com possibilidade de chuvas em vários estados do Brasil. São Paulo segue com sol entre nuvens, com períodos de céu nublado. Noite com possibilidade de chuva fina. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. Vitória, capital do Espírito Santo, também tem nebulosidade, mas sem chuva. As temperaturas estão em alta e variam entre 20 e 32 graus. Florianópolis tem sol com muitas nuvens ao longo do dia. À tarde e à noite acontecem pancadas de chuva, tempo frio, mínima de 14 e máxima de 19 graus.
Teresina, no Piauí, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas o calor está garantido. Temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Brasília tem tempo firme, com sol e algumas nuvens. Não deve chover. Temperaturas entre 14 e 26 graus. E em Roraima, no norte do país, a capital Boa Vista, tem sol com aumento de nuvens durante o dia. À noite pode acontecer pancadas de chuva. Temperaturas altas entre 23 e 30 graus. E você acompanha agora um recado da Lídia Dickel para você. Vamos lá. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Obrigado, Lídia. Depois do intervalo, você vai ver a entrega de mais de 1 milhão de doses da Coronavac e como estão as pesquisas da nova vacina do Butantan, a Butanvac. E hoje é Dia do Homem, pois é, a gente vai falar sobre esse assunto. A gente vai entender o papel do homem como liderança na família, mercado de trabalho, os desafios aqui no Notícias do Bem. A gente vai conversar com o administrador de empresas, headhunter, integrante da nossa UPH, União Presbiteriana de Homens, Renato Botuen. E você também pode participar com a gente. Deixa a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, a gente conta com você. Notícias do Bem vai para o intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Fique aqui. Queria parabenizar a nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelos seus 115 anos, dos quais eu estou aqui há 18 anos e meio. Tenho esse privilégio de hoje ser presbítero aqui da igreja, da liderança, e espero que Deus possa continuar nos abençoando para sermos uma grande igreja missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Qual é o seu programa preferido na IPP-TV? No IPP Play, você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para você maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Sempre juntos. Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Clube do Livro. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Pinheirinhos TV. Olá, crianças! Tudo bem com vocês?
e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de stream teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Irmãos, é com grande alegria que eu participo de mais um aniversário aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lembro-me quando cheguei aqui em 1992 e depois de alguns anos, precisamente uns 4 anos mais ou menos, fiz minha profissão de fé, eu e minha família, pois eu sou de origem católica. E nesse meio tempo conheci o pastor Arival, um grande pastor, amigo, com essa visão que ele tem de ser uma igreja missionária. E de lá para cá, iniciou a minha vida cristã aqui. Fui eleito diácono e depois fui eleito presbítero. Uma grande honra para mim estar nessa igreja, bem como minha família. Hoje tenho meu genro aqui, que é diácono também, meu filho, que foi trainee aqui, hoje ele mora no Canadá, mas frequenta uma igreja lá também. E é com grande orgulho que participo de todas as atividades que eu posso aqui nessa igreja, além de servir a igreja. É uma honra para mim. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por mais esse ano de vida que ela tem e sempre levando a palavra, semeando. Que Deus abençoe a todos. Notícias do Bem está de volta e o Instituto Butantan aqui em São Paulo finalizou na manhã de hoje a entrega de mais de 1 milhão de doses da vacina Coronavac, que vai ser distribuída para todo o Brasil. Na coletiva de imprensa, o Instituto ainda atualizou as informações a respeito da pesquisa da Butanvac. As primeiras 800 mil doses foram entregues ontem ao Ministério da Saúde. Na manhã de hoje, foram mais 200 mil, totalizando 1 milhão de vacinas liberadas ao Programa Nacional de Imunizações para distribuição em todo o país. As entregas iniciadas na quarta-feira são referentes à produção de um novo lote de 10 milhões de doses processadas a partir dos 6 mil litros de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, recebidos no último dia 26 de junho. Com mais este 1 milhão de doses, nós vamos agora a 54.149.000 doses da vacina do Butantan já entregues para todo o Brasil. Repito, 54.149.000 doses entregues. E ao longo deste próximo mês de agosto, vamos completar 100 milhões de doses da vacina do Butantan, um mês antes do prazo contratado, que era 30 de setembro. Portanto, 100 milhões de doses serão entregues até 30 de agosto, complementando a totalidade do contrato do Butantan com o Ministério da Saúde. Volto a reafirmar aquilo que falamos há cerca de 2 meses, que São Paulo compraria, como de fato comprou, 30 milhões de doses adicionais da vacina do Butantan para a vacinação dos paulistas, dos brasileiros de São Paulo e dos estrangeiros que aqui residem. A matéria-prima foi envasada e passou por etapas como embalagem, rotulagem e controle de qualidade das doses. As vacinas entregues hoje já contemplam o segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O diretor do Butantan falou sobre a entrega de documentos para a Anvisa, para a liberação do uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Já foi fornecido à Anvisa parte da documentação, tem uma parte da documentação que está chegando da China, deve chegar ainda até esse fim de semana, e com isso a gente completa a formalização dessa inclusão. Quer dizer, na realidade é uma inclusão na autorização de uso emergencial e a faixa de 13
a 17 anos, de 3 a 17 anos, 3 anos de idade a 17 anos, que foi o que foi feito lá na China, o estudo que foi feito lá na China. Então nós esperamos que a partir daí a Anvisa analise a documentação e esperamos que seja suficiente apenas os dados que vêm da China para que haja essa inclusão no pedido e na autorização de uso emergencial. Dimas Covas também atualizou as informações sobre as pesquisas da Butanvac, que deverá unir numa mesma vacina a imunização contra a Covid-19 e os 3 vírus da gripe. Isso está em desenvolvimento nesse momento, ainda é em pesquisa, mas nós pretendemos o mais rapidamente possível fazer essa avaliação para poder já pensar no futuro. O futuro é esse mesmo, uma vacina tetravalente já com a vacina para o Covid. O secretário de Saúde de São Paulo disse acreditar que campanhas de vacinação anuais contra o coronavírus serão necessárias. Por se tratar de um vírus respiratório, um vírus que vai ser mantido endêmico na nossa comunidade, para que nós não tenhamos riscos de novas epidemias, a vacinação é a única forma de mantermos a proteção, a imunologia das pessoas elevadas, para que não haja nenhuma recorrência da doença no nosso meio. Bem, o avanço da vacinação é sempre uma notícia importante, né, para todos nós. Afinal de contas, é através da vacinação que nós vamos conseguir, se não acabar com a pandemia, pelo menos controlá-la, né, para que a nossa vida possa voltar ao normal, para que a gente possa voltar a nos encontrar com aqueles que nós amamos, para que a gente possa ter uma certa normalidade de volta. E como nós ouvimos aí o secretário de Saúde de São Paulo falando, muito provavelmente a gente vai ter que se vacinar todo ano, como nós já nos vacinamos contra a gripe. Isso também vai fazer parte do nosso calendário de vacinação. Muito bem, logo depois do Notícias do Bem, a gente tem Conversa da Tarde. Marcos Melo traz as informações do programa de hoje pra gente. Oi, Marcos. Boa tarde, Roberto e todo mundo que acompanha o Notícias do Bem. Eu tenho uma notícia para vocês aí. O Conversa da Tarde é um novo programa da IPP-TV. E todas as tardes, 1h30, ao vivo, nós nos encontramos para conversar sobre assuntos da atualidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema Andando com o Tanque Vazio. Em algum momento da sua vida, você já precisou tirar forças de onde não tinha? Você já se sentiu cansado e esgotado? Seja mentalmente, fisicamente, isso já aconteceu com você? Se sim, eu quero te esperar, quero te convidar para esta conversa 1h30 da tarde, ao vivo aqui na IPP-TV. Até já, logo após o Notícias do Bem. Encontro marcado então, Marcos. A gente vive com o tanque meio cheio ou meio vazio, sei lá, enfim. Um assunto extremamente interessante então, daqui a pouquinho no nosso Conversa da Tarde. Você conhece o trabalho da Junta Missionária de Pinheiros? Ainda não? Reverendo Mariano Alves Júnior tem um recado pra gente então. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você.
Pois é, no Notícias do Bem de hoje a gente tem a estreia de mais um colunista. O cientista e professor Marcos Eberlin vai estar com a gente também aqui toda semana falando sobre ciência e tecnologia. Na coluna de estreia dele, ele fala a respeito do desenvolvimento de uma caneta que ajuda no diagnóstico do câncer e de outras doenças. Vamos ver. Olá pessoal, bem-vindos à coluna de ciência do mais novo programa da IPP-TV, Notícias do Bem. Eu estarei com vocês aqui toda semana anunciando as principais descobertas, os principais avanços científicos que contribuem para o bem da humanidade, a boa ciência, a ciência que traz benefícios à sociedade. Estarei com vocês anunciando obras feitas por homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. E preferencialmente homens e mulheres cristãos. Como eu já tenho anunciado em algumas palestras, Deus é o autor e consumador da ciência. Os principais ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam e que creem em Deus. Então, muita ciência de altíssima qualidade, de grandes benefícios para a sociedade, tem sido produzida também por homens e mulheres que creem em Deus. Então, estaremos trazendo para vocês as grandes novidades científicas, as coisas boas da ciência, a boa ciência na coluna de ciência desse novo programa da IPP-TV, Notícias do Bem. E eu queria iniciar com um exemplo caseiro de minha filha, Lívia Eberlin. Ela iniciou seus contatos com a ciência em meu laboratório, na Unicamp, o Laboratório Thomson. Depois, continuou seus estudos na Universidade Americana de Purdue, em Indiana, com o professor Cooks. Agora trabalha na Universidade de Austin, no Texas. Está se transferindo também para o Baylor College, um centro de medicina nos Estados Unidos. E durante a sua carreira, ela desenvolveu uma caneta, a caneta do câncer, a Mesospec Pen. Então, é como se fosse uma caneta como essa, é um dispositivo parecido, que você toca com esse dispositivo, por exemplo, um tecido, o cérebro. E a partir da análise que essa caneta faz, você pode diagnosticar, por exemplo, o câncer. E essa foi a primeira aplicação da caneta, por isso que ela é conhecida como a caneta do câncer. E com esse dispositivo, Lívia conseguiu aumentar a eficiência das cirurgias de tumores cerebrais de algo em torno de 66%, 67% para 98%. Então agora o cirurgião não precisa mais retirar uma amostra, levar para outra sala, fazer uma análise no microscópio. Diretamente, durante a cirurgia, com essa caneta, você pode tocar a região e saber se ainda ali há tumor que precisa ser removido ou se você já alcançou um tecido sadio. Então a eficiência aumentou muito. Se retira hoje, com a ajuda dessa caneta, realmente que precisa ser retirado o tumor. E com esse invento, Lívia ganhou muitos prêmios ao redor do mundo. E o interessante é que não só para tumores, mas essa caneta tem várias outras aplicações. Agora, através de um projeto da CAPES, Lívia nos Estados Unidos, nós aqui no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, outros pesquisadores da Universidade de São Francisco, a professora Andrea Porcari e seus alunos, estamos também usando essa caneta para o diagnóstico e o prognóstico do coronavírus. O trabalho já está bastante avançado, já temos os primeiros resultados que foram impressionantes. Ela é extremamente efetiva no diagnóstico do coronavírus. E o primeiro artigo já foi submetido, aceito, e será em breve publicado no Analytical Chemistry, um dos principais periódicos científicos. Então, a caneta
está encontrando novas aplicações para o bem da sociedade. Um diagnóstico agora que pode ser feito com SWAB muito mais rapidamente e eficientemente pela caneta. Você encosta, você já detecta se há ou não há coronavírus. Nós agora na Universidade Presbiteriana Mackenzie queremos usar essa caneta para outras aplicações, principalmente em diagnóstico e prognóstico de doenças. Queremos agora fazer análise diretamente da saliva, e se isso funcionar, vamos encostar a caneta na língua e imediatamente na tela do computador, do espectrômetro de massas com essa caneta, saber se a pessoa está ou não contaminada com um vírus ou outras bactérias, ou outros metabólitos que sirvam como biomarcadores de outras doenças. As aplicações são inúmeras. Câncer de boca, de língua, outro projeto que queremos fazer. Então é a ciência na sua mais pura essência, a boa ciência, a ciência de pesquisadores que querem, usando a sua capacidade, a capacidade que Deus nos deu de criar, de investigar, de propor novas metodologias, minimizando os males da queda, os problemas que temos acumulado ao longo de gerações, de doenças, imperfeições metabólicas. E estamos com a ciência minimizando esses problemas. Então é a ciência do bem, a ciência que traz benefícios à sociedade. E queremos então com essa caneta, a caneta do câncer, não só mais fazer diagnósticos, mas também prognósticos. Então o paciente chega, ele vai ser submetido a uma medicação. Através do seu perfil metabólico, nós podemos também prever se aquela medicação será ou não efetiva. A boa ciência, a ciência de homens feitos à imagem e semelhança de Deus, produzindo resultados que trazem grandes benefícios à sociedade, como o exemplo que eu usei hoje da caneta do câncer. Então não perca os próximos programas. Em todos eles estaremos enfatizando como a boa ciência traz benefícios inúmeros à nossa sociedade. Esteja sempre com a gente. Obrigado, professor Marcos Eberlin. Ele vai estar participando todas as semanas com a gente, trazendo boas notícias aí, né, na área de ciência e tecnologia. Bom, e o governo federal decidiu antecipar o calendário do pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial. As novas datas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Os depósitos em poupança social digital vão ter início a partir deste sábado para quem não é do Bolsa Família. Todos os beneficiários receberão o crédito da 4ª parcela até o dia 30 de julho. Já os saques em dinheiro e autorização para transferências vão ser liberadas entre os dias 2 e 18 de agosto. O calendário original previa os créditos da 4ª parcela do auxílio para quem não é do Bolsa Família entre os dias 23 de julho e 22 de agosto, com saques e transferências liberados entre os dias 13 de agosto e 10 de setembro, portanto teve essa antecipação. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Já para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, nada muda, viu? Os pagamentos começam só no dia 19 de julho e vão seguir o calendário já estabelecido para o benefício, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. No início desse mês, o governo federal também anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. Esse benefício ia acabar em julho, com a prorrogação também será pago em agosto, setembro e outubro. Ou seja, serão 7 parcelas. O calendário de pagamento das 3 parcelas extras, no entanto, ainda não foi divulgado. O Ministério da Cidadania afirma que até o momento 39,3 milhões de famílias brasileiras foram contempladas pelo auxílio emergencial nesse ano e que ainda trabalha no processamento de cadastros a partir das informações disponíveis nas bases de dados governamentais. O governo encerrou o ciclo de depósito da 3ª parcela no dia 30 de junho, somando as 3 etapas de pagamento. O valor já passou de 26 bilhões de reais. Ainda segundo o Ministério, no 3º ciclo de pagamento foram beneficiadas mais de 37 milhões de pessoas, sendo mais de 27 milhões do Cadastro Único e do Extracard e 9,8 milhões de famílias do programa Bolsa Família. Portanto, uma boa notícia para quem recebe o auxílio emergencial, né? O pagamento vai começar antes.
Muito bem, e a Lídia tem mais um recado pra gente aqui no nosso Notícias do Bem. Lídia. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Obrigado, Lídia. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar a respeito do Dia do Homem. Dia do Homem, é isso mesmo. É hoje o Dia do Homem, né? A gente vai falar sobre o papel do homem como liderança na família. Vamos falar sobre o mercado de trabalho, sobre os desafios aqui no Notícias do Bem, com o administrador de empresas, headhunter, integrante da nossa UPH, Renato Botuem. Fique com a gente. Notícias do Bem volta já. Olá, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui, né, nesse momento de celebração da IPP, 115 anos de condução do Senhor, né, de ver a mão de Deus agindo nessa igreja. Cheguei aqui em 2003, numa outra igreja, num outro contexto, uma igreja aproximadamente lá uns 200 membros, né, uma arrecadação mais simplória, né, mas em todo o tempo. A igreja gastando a sua energia, gastando os seus recursos, né? Destinando mais 60% da sua arrecadação para a obra missionária. Aqui eu aprendi, né, em priorizar a nossa energia, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, tudo aquilo que o Senhor nos deu de melhor, os nossos recursos, né, para poder fazer o reino crescer. Que o Senhor continue abençoando e dirigindo a IPP. É isso que nós clamamos, né, por esses 115 anos. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros.
Eu quero parabenizar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 115 anos de existência, e isso nós devemos a Deus, que tem abençoado essa igreja de uma maneira muito especial e permitindo que essa igreja seja usada como instrumento vivo na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Pinheiros. Estamos de volta com o último bloco do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Lembrando que a gente tem encontro marcado sempre ao vivo a partir das 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, com horário alternativo às 6 da tarde. A gente lembra você mais uma vez que está acompanhando o nosso programa. Dê um like aí no nosso vídeo, né? Aproveite, faça a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Ative o sininho para você receber as notificações tanto dos programas da IPP-TV que entram no ar, como também dos nossos cultos e das nossas mensagens. E mais importante ainda, compartilhe o nosso link com seus amigos, compartilhe com a família, compartilhe com seus irmãos da igreja. Enfim, a gente quer atingir cada vez mais pessoas com esse conteúdo cristão de qualidade, 24 horas por dia. Nosso pastor titular, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, e o diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, o reverendo Mariano Alves Júnior, estão nesse momento lá em Patrocínio, no interior de Minas Gerais, no IBEL. É hora da gente conferir as informações do quadro Pelos Campos JMP. Olá, graça e paz. A minha palavra é para você que está acompanhando aí Notícias do Bem. Estamos aqui no Instituto Bíblico Eduardo Lane, em Patrocínio, conhecido como IBEL, um dos mais tradicionais institutos bíblicos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde o dia 13 está acontecendo aqui o CTM, Centro de Treinamento Missionário, e cerca de 60 missionários que estão trabalhando em campos da Junta de Missões, APMT, PMC, e candidatos que estão sendo também analisados e preparados para o campo missionário. Pastor Arivaldo Dias de Casimiro, da Igreja de Pinheiros, eu, pastor Mariano Alves Júnior, estamos ministrando aula desde o dia 14, hoje dia 15, contribuindo, né, também com uma gama de muitos outros irmãos pastores que vão estar ministrando aqui. Aqui nesse encontro se recebe todas as informações da filosofia missionária da IPB, Junta de Missões Nacionais, PMC, Conselho de Ação Social, Junta Patrimonial, Secretaria Executiva, Tesouraria da Igreja. Todos os departamentos da igreja são apresentados aqui aos plantadores e futuros plantadores e missionários nacionais e transculturais, porque a PMT está presente aqui também. Então, um forte abraço aí, Roberto Quirino, a toda a equipe da IPP-TV, pastor Mariano, falando aqui diretamente de Patrocínio, Minas Gerais, CTM 2021. Obrigado, pastor Mariano. Bom retorno para o senhor, para o reverendo Arivaldo, que estão lá em Patrocínio, no interior de Minas, participando então desse curso do IBEL. Pois é, todo mundo sabe que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas você sabia que hoje é o Dia do Homem? Não é internacional, mas é hoje. Hoje é o Dia do Homem no Brasil. Essa data ela foi criada por intermédio, uma iniciativa, na verdade, da Ordem Nacional dos Escritores, é celebrada no Brasil desde 1992, e é claro, a gente vai aproveitar esse tema para falar a respeito do homem de acordo com a nossa cosmovisão cristã. Então a gente vai falar, a gente vai abordar o papel do homem aqui como liderança na família, vamos falar sobre o mercado de trabalho, sobre desafios e o Notícias do Bem. Para isso, está recebendo o nosso irmão Renato Botuem, ele que é administrador de empresas, é headhunter, é membro da UPH, nossa União Presbiteriana de Homens. Renato, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem para falar sobre esse assunto que tem tudo a ver com a gente aqui, né? Clube do Bolinha. Olá. Sim, Clube de Bolinha. Oi, boa tarde, Roberto, boa tarde aí à audiência. É um prazer, uma honra poder compartilhar esse momento, essa data tão importante, que na verdade eu nem sabia, né, Roberto, que desde 1992 existia aí o Dia do Homem, né? Como você falou, não é um dia internacional, mas no Clube do Bolinha aqui, né, e a gente não se une muito, então acho que não tem muita expressão, mas vamos trabalhar para que isso mude, né? Essa situação
que nós possamos tentar estar à altura das mulheres aí, né? As mulheres que o Senhor nos deu, né, Roberto? É isso mesmo. Renato, eu queria começar a nossa conversa aqui falando a respeito hoje da questão do homem no mercado de trabalho, diante desse momento de exceção que nós estamos tendo na pandemia, uma situação que é complicada, que muitas vezes tem a ver com home office, que prejudica, às vezes, a relação com a família, enfim. Queria que você falasse a respeito desses desafios que nós, homens, estamos enfrentando hoje. Olha, Roberto, para começar, né, eu considero o seguinte, que cada vez mais nós sofremos cobranças, pressões, né, e ainda que nós sejamos ministrados constantemente a respeito do nosso papel no nosso lar, como pai, como marido, cônjuge, né, cidadão, muitas vezes nós somos confrontados com a pressão, com a cobrança, né, e quando a gente percebe, nós estamos completamente envolvidos com o trabalho, sem dar a devida atenção para o homem, perdão, para os filhos, para a esposa, para casa, para o ministério, né, então realmente não é fácil nós sermos sacerdotes do lar, né, além do que, né, vamos assumir fazer meia-culpa, né, Roberto? As mulheres elas têm uma facilidade muito grande de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Já o homem é compartimentado, ele consegue fazer uma coisa de cada vez e diante de tanta pressão, de tantas coisas, né, uma série de atividades, fica difícil o homem conseguir conciliar, né, comparado com a mulher. Eu olho para minha esposa, né, vejo o quanto ela tem facilidade de fazer um monte de coisa. Enquanto ela faz 200 coisas, eu faço 10, né? Mas eu acho que Deus nos fez dessa maneira, né? E nós precisamos, exatamente, nós precisamos aprender a lidar com isso, né? E é isso que eu gostaria de tratar hoje, né? Compartilhar um pouco dessa experiência de um pouco mais de 30 anos de atuação no mercado, junto a grandes empresas, né? Se puder contribuir, colaborar aí com os irmãos que estão assistindo, tanto homens quanto mulheres, né? Penso que é importante, né? Porque um lar não é feito somente pelo homem, é feito pelo casal e pelos filhos, né? Então a ideia é justamente alertar e fazer com que as pessoas consigam, de maneira prática, colocar a vida sacerdotal em prática, de um bom marido, de um bom pai, de um bom cidadão. Exatamente. Bom, você falou exatamente a respeito desse ponto que eu queria tocar com você. Quer dizer, a gente precisa, obviamente, estar inserido no mercado de trabalho. A gente tem o nosso papel de provedor muito claro, né, na Bíblia, mas a gente tem o nosso papel de pastor da família também muito claro na Bíblia. A gente precisa, apesar das dificuldades que alguns homens possam ter com relação a tempo, com relação à agenda, a gente não pode descuidar desse aspecto de ser o pastor da família, de ser o exemplo para os nossos filhos, né, de pastorear a nossa esposa. O nosso primeiro e grande campo é a nossa família, né? Sim, com certeza. Aliás, Roberto, permita-me abrir um parênteses aqui. Eu fui vítima dessa situação. Aliás, minha família foi vítima da minha falta de visão. Na época eu não estava na igreja, né? E eu me vi totalmente envolvido, enredado e consumido pelo trabalho. Então o trabalho me consumia quase que 24 horas por dia, mesmo estando do lado da família, né? Eu ficava pensando o que acontecia na empresa, né? Entendeu? Então sempre trabalhei por conta, sempre tive uma empresa, né? Desde muito jovem, e nós trabalhamos num país que a economia ela muda do dia para a noite num piscar de olhos. Então minha esposa reclamava, Roberto, ela falava assim, olha, poxa, quando é que você vai ter tempo pra gente? Eu falei, olha, eu não tô me divertindo, eu não tô fazendo bagunça, fazendo farra, eu tô trabalhando em prol da família. De verdade, eu não conseguia compreender a reclamação que ela fazia. Eu falei, olha, poxa, eu tô tentando dar o melhor de conforto para vocês. E de verdade eu não conseguia entender. Falar, poxa, meus filhos têm o que eu nunca tive, a minha esposa tem o que minha mãe nunca teve. Poxa, tá reclamando por quê, né? Até que um dia o casamento acabou, né? Então, e hoje, inclusive, Roberto, eu estou completando 32 anos de casado. Deus restaurou meu casamento, né?
ficamos mais de 3 anos separados. Fui parar na igreja pela dor, justamente pelo rompimento do casamento. E é nesse sentido que eu quero tocar. É o seguinte, a Bíblia diz que há mais proveito, né, num enterro e num velório do que numa festa. Mas o que é isso? Olha, eu tive que aprender pela dor, né, que o quanto era precioso. Então, todo aquele tempo que eu não dedicava à família antes, eu falei, meu Deus, eu estou sozinho. Então agora eu tenho todo o tempo do mundo só para trabalhar. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero minha família de volta. E aí, pela dor, como eu falei, fui parar na igreja, chorando, clamando aos pés do Senhor. A minha esposa não queria voltar de jeito nenhum. Ela dizia, olha, eu pensei 1000 vezes antes de sair de casa e não volto nunca mais. Nunca mais. Esquece. Né? Foi uma coisa muito dolorosa, dolorida, sofrida, né? Principalmente para os meus filhos. Né? E eu vi o quanto eu estava errado. Né? O quanto eu estava errado. E aí, chegando na igreja, eu comecei a apanhar. Eu falei, alguém contou a minha... Não era na ocasião, não era na IPP. Né? Eu falei, alguém contou a minha vida para esse pastor, não é possível. Não é possível. Ele sabe da coisa toda. E Roberto, olha, de verdade, doeu demais. Mas o que é engraçado é o seguinte, que eu falava assim, não é o que eu queria ouvir. Eu não queria ouvir isso, mas eu precisava ouvir. E seguindo, tá, as ministrações, aquilo que está nas escrituras, né, de fato o nosso papel, eu falei, poxa vida, então eu vou seguir. E eu vejo hoje que é perfeitamente possível. Não estou falando que é fácil. Né? As pressões são muito grandes, não tenha dúvida. Mas é perfeitamente possível. Então, vamos por partes aí. Né? É claro que nós temos que correr atrás da provisão para o orçamento doméstico, fazer frente ao orçamento doméstico. Mas o que acontece? Precisamos separar, né? Realmente a agenda, há tempo determinado para todas as coisas. Então, existe tempo de qualidade e tempo físico mesmo. É preciso ter um pouquinho de tempo. Não, é o seguinte, é só um minutinho, não. Só um minutinho, não. Porque se você não tiver esse minutinho, ou 1 hora ou 2 horas, quando realmente precisa, depois é igual quem não cuida da saúde e depois vai ser obrigado a cuidar da saúde da forma mais drástica e dolorosa possível. Né? Então vamos lá, vamos por partes. O volume muito grande de atividades e de responsabilidades que você recebe. Tá? Procure organizar isso. Organize tempo, organize uma agenda, priorize as coisas. Porque o que acontece? No mundo corporativo, tudo é para ontem. Tudo é para ontem. E se você não aprender a falar não, né, realmente você vai ficar refém da situação e você certamente você vai ver que tem muitas coisas que era para ontem, mas já está 1 ano rodando e não saiu do lugar. Né? Isso acontece todos os dias. Tá? Mas é claro que é o seguinte, não, mas Renato, eu não posso, eu estou num emprego novo, eu estou no emprego há pouco tempo, ou ainda que seja há muito tempo, tudo faz parte de um processo. Tá? A Bíblia fala de obediência. Né? Então, o que acontece? É claro que nós devemos obediência ao nosso empregador, ao nosso chefe, né, ao nosso patrão, mas só que tem a patroa também, né? E a patroa não é fácil. Então, nós temos que lembrar quem manda mais, né? Às vezes, Okay? a patroa é mais brava que o patrão, né? Sim, com certeza. Com certeza. E muitas vezes, né? E aí até tentando atenuar um pouquinho para os homens, o homem fica com tanto homem da patroa que eu acho que ele trabalha feito um louco, né? Por conta disso aí, né? Entendeu? Daqui a mulher, a patroa cobra mesmo, né? Mas então, como eu estava falando, tudo faz parte de um processo. Eu não estou falando aqui não, a partir de agora, daqui 10 minutos, a partir de amanhã, eu vou falar não para todo mundo. Não é isso, faz parte. A questão é ponderar. E claro, orar, não tenha dúvida, colocar em oração, né, para que Deus dê sabedoria, direcionamento e que toque nos corações de todas as pessoas envolvidas. Tá? O que acontece? Muitas vezes você está no meio de ímpios ali. E eles não conhecem a luz, não conhecem a palavra. Né? Então, eles não sabem o quanto a palavra dá discernimento para você separar as coisas. Né? Como está lá
em Eclesiastes, até poder terminar para todas as coisas. Só que o homem não sabe. Eu não sabia isso antes. Eu não sabia falar não. Não conseguia falar. Eu achava que era coisa, sabe, assim, não tem como, é uma oportunidade de ouro. Não, ou então, às vezes, não é nem de ouro, Roberto, é uma oportunidade de couro, tá? Mas eu achava que é o seguinte, eu pego essa oportunidade de couro, mas depois vem a de ouro, é só tirar o C, mas o C não sai de lá nunca, né? E o que acontece é que a gente vai lá para Salmo 127, se Deus não edificar a casa, e vão trabalhar nos que nela edificam, né? Eu aprendi isso da maneira mais dolorida possível. Então, vamos lá, comece a organizar seu tempo, né? Coloque prioridades e comece, tá? Realmente também ser um sacerdote dentro do trabalho, se posicionando. Olha, eu vejo que isso aqui não vai dar certo. Eu vejo que isso aqui não é prioridade, por causa disso. Tem que fazer de dia a dia. Falar, é o seguinte, olha, já fizemos isso muitas vezes e não está avançando. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós, diante das pressões, nós acabamos cedendo, imaginando que cedendo às pressões e obedecendo, tá, você vai conseguir se destacar. Quando, na verdade, eu não sei se você já vivenciou isso no trabalho, Roberto, mas assim, muitas vezes quem se destaca é o rebelde. E eu não estou falando de rebeldia tresloucada, de inconsequência, não é isso. Mas normalmente, assim, fala, poxa, eu quero alcançar uma posição de liderança, uma posição gerencial, de coordenação, de comando, então eu vou obedecer bastante, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aí eu vou conseguir me destacar. Só que o que acontece? Faz parte do papel do líder, tá? Falar não. Muitas vezes bater na mesa, bater o pé e falar, olha, não dá, daqui não dá, isso aqui está errado. Questionar, né? Também. Renato, Questionar também. A gente já está com o tempo apertado aqui, deixa eu aproveitar você para a gente falar um pouquinho a respeito de tudo isso, lições preciosas que você passou para a gente aqui, né, nesse Notícias do Bem, mas tudo isso também a gente acaba aprendendo no nosso dia a dia da igreja, e é importante a gente reforçar aqui também o papel da nossa UPH, né, da União Presbiteriana de Homens, em que os homens se reúnem, em que os homens se encontram, em que nós podemos também ter uma troca de experiências importante como essa que a gente está tendo aqui online. Com certeza. Olha, Roberto, uma coisa que nós sempre discutimos, conversamos na UPH, é o seguinte, a mulher, por natureza, ela é mais sociável, ela se sempre, tudo é motivo, seja comida, seja reunião lá de Tupperware, reunião de cosmético ou de bijuteria, elas se reúnem, né? Então é o seguinte, a bijuteria, o cosmético é só a desculpa para se reunir, né? E assim, quando a situação ela já faz isso normalmente, e quando a situação se complica, quando ela tem um problema, dificuldade no lar, com os filhos, né, elas se reúnem mais ainda e a mulher se abre, diferentemente do homem que se fecha, fica num casulo, fica isolado. E uma característica muito importante, né, da UPH, né, e eu vou falar de verdade, na nossa UPH de Pinheiros, é sensacional. Tem uma turma muito bacana. Então o que acontece, assim, nós vivemos, de maneira geral, um teatro, muitas vezes, todos os dias, no mundo, né, no mundo aí fora. E a gente não consegue se abrir, porque você é obrigado a ser super-homem, você não pode chorar, você tem que ser forte, você não tem onde desabafar. E uma coisa que acontece na nossa UPH, Roberto, assim, é uma coisa fantástica. Você, membro da UPH, da nossa igreja de Pinheiros, ou então de outras igrejas, procure reunir os homens da tua igreja. Porque o que acontece? Você brinca, você desabafa, né? Você tem acesso a oportunidades de estar acontecendo no mercado, network também, né? É claro que você não vai participar de uma UPH para fazer negócios, não é isso, mas acaba acontecendo. Então, muitas vezes nós temos dificuldade no trabalho, dificuldade no lar, e essa possibilidade de compartilhar o que nós estamos passando, a exemplo do que as mulheres fazem, ajuda demais. E aí, a pessoa fala assim, ó, estamos orando por você, estamos torcendo por você, ó, olha, faz isso, faz aquilo, eu faria isso, eu passei por isso. Então, o que acontece? Isso traz uma riqueza muito grande. Com toda então, certeza. Isso faz toda a diferença, né?
Isso, com certeza. Então, assim, uma coisa que eu imagino que tenha muitas mulheres nos ouvindo e vão nos ouvir também depois, né? É o seguinte, esposa, né? Esposa, noiva, namorada. É assim, nós temos uma fórmula lá, que lá na UPH, tá? Foi inventado pelo nosso querido presbítero Ciomar, tá? Nós temos uma bebida chamada Machol. Entrou na UPH, o camarada fica macho de verdade. Então é o seguinte, é o macho que respeita a esposa, que cuida do lar, que é sacerdote do lar, que se posiciona no trabalho, que sabe dizer sim na hora certa, que sabe dizer não na hora certa. E o que acontece é que o homem está perdendo a identidade. Então, olha, grande abraço para o nosso querido presbítero Ciomar. Olha, acho que é assim, e outra coisa, nem patenteou, é patente livre, todo mundo pode usar Exatamente. essa receita. Renato, a gente poderia ficar a tarde toda conversando aqui com toda certeza, né? Mas a gente tem que encerrar o nosso Notícias do Bem, o Conversa da Tarde já vem aí. Obrigado pela sua participação com a gente espera contar com você e com o pessoal da UPH outras vezes aqui no Notícias do Bem, inclusive para a gente falar a respeito do Café dos Homens. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. Feliz Dia do Homem, né? Tem isso agora pra gente. Amém. Parabéns para todos nós. Né? Deus abençoe você e os irmãos e a equipe toda da comunicação aí, ok? Tá certo, muito obrigado. Um abraço pra você, fique na paz, abençoe. Obrigado. Tudo bom. Obrigado. Renato Botuen, ele que é Headhunter, administrador de empresas, integrante da nossa UPH, compartilhando com a gente informações importantes, compartilhando com a gente também a sua história de vida nesse Dia do Homem. Notícias do Bem fica por aqui. Agora tem Conversa da Tarde com o Marcos Melo. Obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã ao vivo a partir das 11h30 da manhã com mais um Notícias do Bem. Até lá. Tchau.